Relato projetivo no umbral. Essa noite, antes de dormir, né, como sempre, eu me coloco à disposição dos mentores e guias para trabalhar com eles, ajudar, né, durante a noite ali nos trabalhos de resgate e amparo. E se eu não puder, que eu possa, não puder ajudar de fato, colocar a mão na massa, que eu possa acompanhá-los para aprender ali na observação. E eis que essa noite eu fui, era de madrugada, assim, umas 4 da manhã. E eu não abri consciência, não abri consciência, só que eu tava. Foi um sonho lúcido, né? Eu lembrei quando eu acordei. Então eu comecei a lembrar, eu tava querendo, tava de folga, na minha cabeça eu tava, eu tô de folga. E aí eu queria ir para um lugar que eu sabia que era um centro recreativo, tipo o Céu, aqui de São Paulo, da cidade de São Paulo. Não sei se vocês conhecem, que é uma escola com muita atividade recreativa. Tem um monte de coisa, tem jogos, tem atividades, tem cinema. E na minha cabeça ia ter algum evento, tava tendo um festival, alguma coisa assim. E eu, vou lá e tal. Eu tava sozinha. De repente, quando eu chegava no local, não era mais esse centro recreativo, era um hospital. Aí eu, caramba, né? Construíram um hospital, né? Pô, nem tem muitos locais aqui pra se divertir e tal. E aí eu entrei no hospital. Quando eu entrei, a recepcionista falou assim: Olha, seu exame tá marcado pra agora, vai lá fazer o exame. Eu, exame? Mas eu vim aqui por engano. Aí um médico, vestido mesmo de médico, ele apareceu e falou assim: Não foi por engano, não. A senhorita tem um exame aqui pra fazer. Quando eu chegava lá, tinha um rapaz comigo que eu achava que era meu marido. E só que eu acho que é o meu mentor, porque eu já tenho conversado com vocês que antes o meu mentor ele aparecia assim na minha mente, eu lembrava como se fosse a minha irmã. Ultimamente eu tenho percebido que eu tenho lembrado como se fosse meu marido. E aí ele falava assim, calma. Gente, era tão louco que eu tava com meu roupão, que eu uso sempre todos esses dias frios, assim. É um roupão de, parecendo uma coberta, assim. E eu tava com ele. Então, e é bem comum a gente sair do corpo com uma roupa que a gente tá acostumado e tal. E aí eu lembro que o meu mentor, marido, né, falava assim, mas ela precisa tirar roupa. Aí o médico falava assim, só a parte de cima. Aí ele chamava um outro médico e aí um aplicava tipo um sedativo e o outro fazia exames. Eu não lembro como que era feito esse exame, mas eu tive a impressão que era tipo do tronco pra cima, assim, no tronco, né, no torso. E enfim, daqui a pouco já sumiu o mentor e eu tava em pé, já pronta pra sair. Aí eu, nossa, eu vou sair, vou ver alguma coisa que eu faço, né, que ainda tá cedo. Aí eu saía do hospital, quando eu saía do hospital, bem no hall, assim, e só também um detalhe, o hospital parecia um hospital público, mas ele tava bem limpinho, você via que era tudo muito novo, mas era um hospital simples, tipo, não era um hospital de ponta, né, muito tecnológico. E aí eu saía desse hospital, aí no hall tinha um monte de gente no chão, assim, estirado no chão. Gente, uma cena de horror. Muita gente estirada no chão, tudo adictos. E eles estavam em péssimo estado, assim, ó. Péssimo, péssimo estado. E uma coisa que eu achei extremamente curiosa, assim, que me marcou muito, talvez por isso que eu lembrei, porque eu fiquei muito impressionada, é que todos eles, sem exceção nenhuma, eles estavam em meio cada um com suas poças de vômito. E muito sujo. Eles estavam muito sujos, todos sujos de. E assim, gente, ó, tinha bem umas 30 pessoas ou mais ali no hall pequeno, então não tinha lugar para passar. E eu ficava assim com nojo e com medo. E aí eu ia passando assim, tinha um espacinho assim por entre eles, assim, eu ia passar, só que um deles estava, todos eles estavam parecendo que estava tipo desmaiado assim. Parecendo aquele povo que usa cama, né, que fica ali semi-acordado, você não sabe se ele tá consciente ou se não tá consciente. Quase todos estavam assim, mas tinha um que tava caído, mas ele ficava com os braços assim, mexendo e tentando, tipo tateando, tentando pegar assim, quem passava assim, sabe? E não tava passando muita gente, mas tinha pessoas assim, entrando e saindo do hospital, eles iam pelas beiradas. E aí ele, tipo, passou assim na minha perna, nessa de ficar tentando pegar assim. Aí eu fiquei com nojo, assim, aí fui pro canto, eu passei, aí eu percebi que tinha alguns que estavam em pé. Estavam um pouco mais conscientes, bem mais conscientes que aqueles que estavam deitados lá. Mas eles também estavam muito sujos de vômito. E aí eu fui passando assim, fiquei com muita dó. Eu lembro que eu pensava assim, gente, como que chega nesse ponto, né? Mas por que que eles estão desse jeito? Por que que eles estão tanto, né? E aí eu ouvi aquela voz na minha cabeça, né? Que é a inconfundível voz do mentor ali que tá acompanhando. Eu não sei se era o meu mentor ou se era um outro mentor, não sei. Eu acho que era o meu mentor, que eu senti
uma energia bem familiar, né? E só que eu ouvi assim falando, eles estão se desintoxicando, mas vai demorar muito ainda, porque eles estão muito mal. Eu falava assim, mas por que que eles estão no chão? Por que que eles não entram, né? O pessoal não tá deixando eles entrarem, né, no hospital. Aí ele falava assim, eles não conseguem ficar lá dentro. A vibração deles era tão pesada que o mais próximo de um local protegido era lá no hall do hospital. Dentro eles já não conseguiam ficar. Então, eles passavam muito mal. Quando eu tava quase saindo já desse hall, que tinha. Era esse hall, aí tinha umas escadas e você ia lá pra rua. Quando eu tava quase chegando nas escadas, tinha uma moça assim encostada, tipo num. Parecia um armário. Ah, armário de escola, uma escola antiga, aqueles armários de ferro. Ela tava assim encostada. Eu lembro muito da fisionomia dela. Eu lembro muito da fisionomia desse que tava no chão tentando passar. Eu lembro muito, muito. Muito. Poderia descrever pra vocês aqui mais do que eu me descreveria agora. E aí ela tava com o rosto, com um jeito, assim, muito revoltado. Tava muito revoltada. Não precisava nem abrir a boca, você via revolta, assim. Ela tava com a cara, assim, fechada. E, se eu não me engano, caiu umas lágrimas, assim. Mas não era lágrimas de tristeza. Ela tava com tanto ódio, vergonha. Ela tava com muita vergonha também, eu percebi. Sabe quando a pessoa tá com vergonha e tá com raiva? Muitos sentimentos pesados. E aí eu fiquei ainda olhando, eu tava esperando alguma coisa, não lembro muito bem. E aí ela virava e falava algumas coisas assim, enquanto ela achava que as pessoas tinham que ter ajuda e tal. Aí eu tentava explicar pra ela que elas estavam sendo ajudadas, mas que naquele momento eu não dava pra elas entrar. Mas ela não falava que elas tinham que entrar, ela só ficava assim revoltada. Nossa, essas pessoas estão doentes, elas precisam de ajuda. E eu tava incomodada porque assim, ó, ela tava em pé, ela tava com a cabeça baixa, assim, ela tava com o cabelo parecendo que cortou na navalha, sabe? Um cabelo curto muito sujo. É, você vê que aquele cabelo tá duro de sujeira, sabe? O cabelo tá com muita sujeira que já vira uma massa só. E curto, assim, parecendo que cortou de qualquer jeito. E ela com a cabeça baixa, só que quando ela começou a falar comigo mesmo, eu olhei bem, ela também estava suja. E quando ela começou a falar, eu achei que ela era uma pessoa que estava ali transitando, tipo, igual eu. Quando ela começou a falar, eu vi que ela estava com a boca um pouco suja de. Ela também estava com a gola da blusa suja, sabe? Eu acho que eu ficava com fazer alguma cara assim, meio de olhando assim, ela percebeu que eu tava olhando, aí ela começou a passar a mão. Aí nisso que ela passou a mão assim, eu vi que a mão dela tava muito suja também de vômito. Então eu acho que ela tava ali no meio, mas ela não tava tão mal quanto eles, ou ela já devia estar começando a se recuperar, ou ela não tava tão ruim, não sei. Mas ela também tava em tratamento ali. E ela tava muito revoltada, muito. Aí nisso que ela viu que eu tava olhando, que eu vi a sujeira nela ali também, aí eu falei assim, entendi, mas agora eu tenho que ir, tá bom? Ela pegava na minha mão, assim, gente, com muita força, assim, eu lembro. Ela falou assim, não, mas eu preciso falar com você. Eu falei, mas o que que você quer falar? Ela, a gente precisa de ajuda. Eu falei, vocês estão sendo ajudados, eu não posso fazer nada por vocês. Aí ela, eu tô cansada, não sei o que. Ela começou a reclamar e eu puxava, solta minha mão, eu puxava assim. E aí eu acordei. Foi muito impressionante pra mim. Eu sei que no relato a gente conta, né? Parece uma coisa, né? Ai, coisa estranha, tal, não sei o que. Mas você lá, nossa, muito impressionante. E eu tive a nítida sensação, assim, a certeza mesmo, acho que nessas intuições que o mentor vai passando, que eles eram adictos aqui e que eles desencarnaram dessa forma. Inclusive, eu não contei, mas tinha uma outra menina, assim, parecia muito novinha. Na minha cabeça veio a idade de 14 anos. Também não sei se foi ele que me contou ou se foi uma impressão minha. Mas veio assim a cabeça, ela tem 14 anos. E aí ela estava completamente desacordada, ela estava sentada, né? Tipo, sentada no chão, com as pernas esticadas no chão, e ela tava, tipo, pendendo assim pro lado, e o cotovelo dela tava apoiado no chão, né? Que ela tava caída assim, mas o cotovelo apoiado, e a cabeça dela tava completamente chumbada assim no chão. Eu falei, gente, ela desencarnou tão nova, ela tá ainda tão inconsciente, e essa daí tava com muito, muito vômito ao redor dela. E eu lembro que eu pensava assim, pelo menos aqui eles não engasgam com porque de alguma forma, mesmo eu não estando consciente, eu tinha essa noção de que, né, lá, tipo, não vai morrer de novo, né? Mas foi muito impressionante ela, assim, ela tinha o cabelo todo cacheadinho, assim, ela tava lá. Nossa, gente, assim, eu fiquei pensando como que as pessoas começam com uma brincadeira, começam querendo se divertir, querendo fazer parte.
Eu lembrei de uma influenciadora, né, que tá muito famosinha lá. E o pessoal falou que ela gravou vídeo com lança, não sei o quê. Aí eu pensando, gente, começa assim, o pessoal aplaude, acha ela da hora, ai, vida louca, não sei o quê.